Arrume-se comigo para falarmos sobre o arquétipo da deusa Atena. Olá, maravilhosas! Hoje eu vim manifestar a energia da sabedoria, da postura e da mulher que pensa antes de agir. Atena não é sobre chamar atenção, é sobre ser respeitada pela sua presença. Atena é uma das deusas mais conhecidas do panteão grego. Deusa da sabedoria e da estratégia, Atena é invocada como a protetora da democracia. Seu culto foi difundido no mundo helenístico. Ela não era apenas a padroeira da cidade de Atenas, onde o Pártenon, seu notável templo, ainda existe hoje, mas também adorada em muitos templos da rota da seda da Ásia Central até a Espanha. Portanto, seu culto abrangia muitas coisas diferentes em momentos diferentes. Ela tinha uma variedade de nomes, de Athena Parthenos, que significa Virgem sempre pura, a Athena Strátegos, sábia na guerra. É nessa última capacidade que ela é a companheira dos heróis, a deusa por trás deles, que os inspira a pensar criativamente e a vencer por meio da inteligência. Os homens fortes e heróis que balançam um grande bastão e derrubam todos não são para ela. Atena preferia heróis como o inteligente Odisseu, que levou os gregos à vitória na guerra de Troia, por meio de um árdio construído por um cavalo de madeira, no qual ele e vários outros homens se esconderam e foram levados para a cidade, escapando à noite para abrir os portões. Atena gosta de estratégia. Não é sobre quantos inimigos você mata ou quão grandes são seus músculos, mas quão inteligente você é. Em tempos históricos, os líderes eram comparados a Odisseu por meio de sua inteligência. Um deles foi Temístocles, cuja deusa padroeira era Atena. Atena adora estrategistas inteligentes, heróis engenhosos que vencem com um grande plano, em vez de destruir tudo em seu caminho. Ela é mais do que uma deusa da batalha, é também a campeã da democracia. A história da Batalha de Salimina é verdadeira e vem de várias fontes históricas. Uma delas, o poeta Ésquilo, foi testemunha ocular. Ele era muito velho para fazer parte da tripulação de uma galé, mas era um dos homens mais experientes que esperavam em Salimina, como uma última defesa para o caso de os persas conseguirem passar. Outro papel histórico de Atena é como deusa da estratégia e do planejamento. Enquanto Ares e outros eram os deuses da guerra do mundo helenístico, Atena era vista especificamente como governante de táticas estratégicas em vez de combates físicos. Na história, amplamente conhecida da Guerra de Troia, ela ajudou o herói Odisseu a descobrir como quebrar o impasse por meio de um árdio inteligente. Essa história foi amplamente contada como uma ilustração de que, às vezes, quando a força muscular não é suficiente, o cérebro faz a diferença. Mas é claro que a estratégia e o planejamento não são importantes apenas na guerra. Eles são importantes na maioria dos empreendimentos. Construir uma estrada ou um edifício requer um planejamento elaborado. Criar um currículo escolar, organizar uma clínica, administrar um acampamento de verão, manter uma plataforma de vendas pela web, planejar o cardápio de um restaurante. Todas essas atividades no mundo do trabalho exigem planejamento e estratégia. O papel de Atena abrange todas essas coisas. Ela nos ajuda a criar bons planos, porque mesmo em bom trabalho é inútil se não estiver a serviço de um bom plano. Assim, Atena é relevante em muitos campos. Atena era conhecida como aquela dos olhos brilhantes, podendo ser interpretado como uma descrição de sua aparência, mas a melhor tradução seria visão aguçada. Atena vê os problemas em sua essência, portanto, ela tem um insight para resolvê-los. Todos nós, em vários momentos da nossa vida e empreendimentos, precisamos da sua visão para nos ajudar a entender como lidar melhor com algumas situações. Aqui estão algumas maneiras pelas quais Atena traz clareza às coisas.
Um de seus dons é pensar bem nas coisas. Na maioria das vezes, quando nos deparamos com um problema, nosso instinto é reagir. Porém, nosso primeiro impulso pode não ser melhor a resposta. Precisamos parar e pensar. Precisamos considerar cuidadosamente nosso próximo passo, em vez de simplesmente reagir. Ser estratégico nos servirá melhor a longo prazo. Por exemplo, digamos que você está comprando um carro. A maioria das pessoas que tenta vender um carro para você tentarão forçá-lo a fazer um acordo. Eles dirão coisas como: último dia, tenho outro comprador muito interessado. Você não precisa do seu mecânico para dar uma olhada. É certificado. Nosso financiamento é a melhor taxa que vai conseguir. E assim por diante. Quantas dessas coisas são verdadeiras? Um comprador de carro sábio considera tudo isso com cautela. Talvez seja um grande negócio, talvez não. Mas um comprador esperto percebe que a tentativa de fazer você se decidir sem pensar no negócio é no mínimo suspeito. A única maneira de saber se é a melhor taxa é comprando. O único jeito de saber se o carro está bom é levando para alguém, que não seja o vendedor examinar. É melhor demorar um pouco mais e obter mais informações do que comprar um carro do qual você se arrependerá. Outra coisa que a Atena nos ajuda é abrir mão de nossas pressuposições. Muitas vezes construímos paredes invisíveis em torno de nossos pensamentos. Isso ou aquilo não pode dar certo, porque são impossíveis, ou pelo menos impensáveis. Claro, às vezes estamos errados. Assumimos que um determinado candidato não pode vencer ou que uma pessoa responderá de uma certa maneira ao que fazemos ou que outras pessoas têm as mesmas motivações que nós, e estamos errados. Outras pessoas agem de maneiras que parecem imprevisíveis, não porque realmente são, mas porque nossas pressuposições nos impedem de ver suas verdadeiras motivações. A inspiração é uma ideia que surge do nada. Insight é uma ideia que surge da reunião de informações relevantes na história. Temístocles enganou os persas com um estratagema ao enviar o tutor de seus filhos a eles com um acordo falso. Isso foi absolutamente inteligente e perspicaz, mas foi baseado nas informações que ele reuniu, uma vez que tinha todas as peças. Ele as seguia para onde levavam. Este é o último passo na formulação da estratégia. Obtenha as informações, deixe de lado suas pressuposições e então siga sua visão para a conclusão. Temístocles sabia que seus adversários acreditavam que os aliados fugiriam. Ele sabia que o inimigo acreditava que os atenienses estavam desmoralizados com o incêndio na cidade. Sabia que Xerxes não estava disposto a ser paciente. Quando junto a essas peças, Temístocles viu que eles eram vulneráveis e ofereceu um acordo a ele bom demais para ser verdade. Frequentemente, esse é o ponto em que nos questionamos a nós mesmos. É muito louco, é muito lá fora, é muito arriscado, mas se você fez as duas etapas anteriores, o risco é calculado. Temístocles equilibrou o risco da batalha contra o de permanecer na ilha com a comida limitada e uma cidade cheia de refugiados. Ele obteve as informações de que precisava e seguiu seu insight, embora o plano parecesse perigoso. Atena me lembra que ser feminina também é ser forte, que a verdadeira elegância está na postura, nas escolhas e no silêncio de quem sabe exatamente quem é. Hoje eu não me arrumei apenas por fora, eu alinhei a minha mente, a minha presença e a minha essência com vocês. Que você nunca se esqueça que existe dentro de você uma mulher sábia, estratégia e inabalável. Acesse ela, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo.